Sessão, vou convidar o governo para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar por responder as perguntas do Sr. Deputado Ma, especialmente quanto aos educadores da infância e ainda do grupo de ensino especial. Faça favor, Sr. Diretor. Muito obrigado. Em relação à educação infantil, nós tentamos também melhorar o rácio dorma-alunos, incluindo também a parte de educação infantil e melhorar o mecanismo de subsídio. Sabemos que também temos o quadro geral do pessoal docente de escolas particulares de ensino superior e, por isso, também temos menos secções por parte dos professores. No ano letivo 2021 a 2022, o rácio é reduzido até 1 por 13,2. E o rácio turma-professor é 1 por 2,2. Ou seja, ao ver esses dados estatísticos, cada turma tem 2 educadores a gerir toda a turma. No que diz respeito ao ensino especial, estamos também a melhor alocar os nossos recursos. E no futuro, nós também vamos ter um novo espaço para fornecer serviço de ensino especial e fazer a avaliação dos estudantes, bem como prestar apoio aos integrantes da educação. Este é o nosso plano para o próximo ano, ou seja, vai ser implementado no ano 2022. Gostaria ainda de falar um pouco sobre o mecanismo de pedir subsídio junto dos fundos. Nós temos agora, com a governação eletrônica, quer seja as formalidades, os procedimentos, nós também temos que optimizar essas plataformas para melhor, assim, ter facilidade a pedir os financiamento. Muito obrigada. Bom, relativamente às questões do Sr. Deputado Sigalon, os serviços para idosos, em relação ao cuidados para os idosos, com o envelhecimento da população, nós temos que ter mais vagas para cuidados de idosos. Na zona A, já fizemos uma explicação. No terreno lote A8, vamos ter um grande lar com 850 camas. Por outro lado, estamos a fazer os estudos para ver se há terrenos para a construção de lares. Entretanto, quanto às camas desses lares, ainda estamos a pensar se devem ser lares de maior envergadura ou menor envergadura. 850 camas, em princípio, deve ser uma estrutura já de grande envergadura. E se tiverem os lares mais camas, se calhar não conseguimos disponibilizar pessoal para os cuidados a prestar aos idosos. E pelo que os futuros projetos serão lares com uma capacidade inferior a 850 camas. Quanto às políticas para a terceira idade, ao orçamento e camas de alojamento, nós vamos ter um lar para a demência, porque os cuidados para a demência, neste momento, temos novas medidas adotadas em Macau e para prestar os serviços aos portadores de demência, nós ainda não temos muita experiência e as ONGs também não têm muitas experiências. Pelo que, tal como a senhora deputada Song Pek-kay referiu que existem ONGs que possam prestar esses serviços, então faça o favor de dar os números ao presidente Hon para ele poder acompanhar. Quanto ao orçamento, na nossa secretaria, temos vindo a reduzir o orçamento dos serviços públicos num todo, ou seja, na administração. Mas nós, na nossa área, eu não consigo reduzir o nosso orçamento, mas sim houve aumento. Saúde, 9,25% e às 11%, e depois a DESET,
2,13%, são orçamentos aumentados. E ainda Fundo de Segurança Social, 2,09%. São despesas necessárias e, por isso, não podem ser eliminadas, nem conseguimos conter as despesas. Relativamente aos profissionais, ou relativamente aos necessitados, ou relativamente ao ensino, nós temos que continuar a promover as nossas políticas, as nossas tarefas. Quando a outra intervenção do Sr. Deputado Cicalone, no que diz respeito à cultura, sim, nós vamos introduzir elementos comerciais para os monumentos, para revitalizar os monumentos ou para revitalizar alguns vestígios históricos através de um planeamento faseado e por zonas. Neste momento estamos ainda a efetuar os estudos. Depois, o senhor deputado Maio Fung perguntou sobre escolas inteligentes. Este é um projeto que já acabei de explicar. Entretanto, também teremos uma base de enunciados inteligente. Esta base inteligente de enunciados pode resolver a pressão dos professores, assim como dos estudantes, porque os professores não terão de preparar tantos enunciados para as provas ou para o exame. Teremos também um mecanismo inteligente de correção dos TPCs ou dos exames, assim como a revisão da matéria. E na fase inicial, para se adaptar aos mecanismos, aos sistemas, os professores poderão ter uma sobrecarga de trabalho. Mas, com a adaptação e com o hábito ser formado, esses mecanismos irão ser ferramentas muito úteis para os professores. E depois, relativamente à outra questão de portadores de deficiência, vou pedir ao presidente Ron. Quanto ao emprego para os portadores da deficiência, o IAS já começou alguns serviços relativos. Vamos fornecer mais de 500 vagas para subsidiar o emprego dos portadores de deficiências. Já foram recrutados mais de 50 empregadores deficientes. E também temos mais de 23 e estão no caminho de encaminhamento. Vamos cooperar com o DESAL para promover o emprego destas pessoas. Enquanto o subsídio dos portadores de deficiência, vamos dar o microfone ao presidente Yong. Em 2011, promovemos o programa de incentivo dos empregos destas pessoas e até 2021 já há muitos participantes neste programa. Os resultados também foram bem sucedidos e isto quer dizer que o programa já está bem sucedido e vamos continuar a promover este programa. Para além disso, vamos através do grupo interdepartamental vamos continuar a aumentar a taxa de empregabilidade destas pessoas. Obrigado. Senhor Presidente, vou continuar a responder às questões do senhor deputado Maio Fung. Quanto ao orçamento para os serviços sociais, já tenho referido que, de momento, temos ainda um número de idosos a aumentar, a idade tem vindo também a aumentar, com uma esperança de vida cada vez mais alargada, mais alta. E por isso, mais portadores de demência poderão ter necessidade de cuidados. Sim, temos que investir mais nesse campo, como noutros campos. O senhor deputado Wong Hin-fai, quando falou sobre o amor à pátria, amor Macau. Eu já tenho feito uma apresentação relativamente à educação patriótica. Relativamente ao ensino do emblema, do hino e da bandeira nacionais, nós vamos fazer um balanço do trabalho já desenvolvido e, claro, que vamos reforçar esse âmbito.
Desde 2019 já temos atividades em coordenação e colaboração do Exército estacionado em Macau, com as atividades do içar da bandeira nacional, para que pudessem os estudantes aprenderem sobre isso. Relativamente aos estudantes, eles podem sentir o amor à pátria, não só expressar o sentimento, mas também é uma atividade para mostrar como é que se faz o içar da bandeira. E depois, a zona dos novos moradores de Macau, vamos ter uma escola. Nesta zona, que já está no projeto de construção da nova zona dos moradores de Macau. Por outro lado, vamos ter um posto de saúde. Os trabalhos estão a ser acompanhados pela nossa secretaria. Em 2023, quando o projeto finalizar as suas obras, em princípio, essas instalações poderão também abrir ao público. Quanto à zona de cooperação aprofundada, nós também encorajamos os profissionais de saúde para tirarem uma licença de exercício profissional na zona de cooperação aprofundada. Podem ir frequentar ações de formação, fazer estágio nessa zona. Não só os profissionais de saúde, mas também no que diz respeito aos jovens. Para o Vale de Empreendedorismo Juvenil e uma série de tarefas respeitantes aos jovens, como, por exemplo, o Instituto de Formação Turística, tem um projeto de acreditação profissional em parceria com a autoridade da província de Guangdong. Um certificado permite os jovens exercerem a sua atividade no interior da China. A senhora deputada Song Pei perguntou sobre os equipamentos sociais, perguntou sobre os lares. Os investimentos não são poupados. Nós vamos utilizar estes recursos para continuar a desenvolver os serviços sociais. Nem sempre todas as associações conseguem nos ajudar como deve ser. Por exemplo, para a gestão do pessoal portador de deficiência, para ajudar os portadores de demência, para ajudar os portadores de autismo. Nós precisamos de mais ajuda e precisamos de mais apoio. Por isso, se alguma associação conseguir vir ajudar, é sempre bem-vinda. Depois eu vou convidar o senhor diretor da ZES para responder a questões sobre recursos educativos. Muito obrigada, senhora secretária. Em relação às escolas privadas e públicas, tem uma diferença no seu desenvolvimento, nomeadamente no nosso plano de desenvolvimento a médio e longo prazo. Já estabelecemos, nomeadamente, quanto ao seu desenvolvimento na zona da cooperação aprofundada para as diversas políticas e quanto ao recurso apoiado, nomeadamente, por o ano, teremos a fusão de 3 fundos da educação e, após a sua fusão, vamos ter um novo item para apoio financeiro às escolas particulares. Assim, em prol de melhor desenvolvimento dessas escolas particulares. Muito obrigado, senhor diretor. Entretanto, no que diz respeito a outra intervenção da senhora deputada Song Pei, os recursos de saúde, os serviços de saúde têm o seu orçamento. Entretanto, eles têm um investimento nos
nas instituições médicas privadas e ainda nas instituições hospitalares. Ronda esse investimento 1,21 mil milhões de batacas. E quanto aos valores da saúde, é cerca de 260 milhões de batacas. E, entretanto, para cada médico, em princípio, cerca de 260 mil é o investimento para cada médico. Os serviços de saúde, depois temos as instituições não lucrativas e depois os hospitais privados e depois os médicos privados. Conseguimos ter uma abrangência muito vasta para todos estes profissionais e instituições. Nós entendemos que os médicos devem ver como aumentar a sua capacidade e aptidão profissional, uma vez que já temos os diplomas aprovados sobre os médicos especialistas e enfermeiros especialistas. Eles podem ver os procedimentos todos e os requisitos todos para obter a credenciação específica. Com a vinda do Hospital União, podemos ter uma parceria de formação melhor para os profissionais de saúde, para os médicos e para os enfermeiros, elevando o seu nível profissional. O seu deputado Leilão Wong perguntou sobre a pensão de idoso. Nós fizemos o cálculo com este montante, mas sem computar, sem calcular os valores de saúde. Então, o cheque, mais 8 mil patacas do cartão de consumo e depois mais alguns benefícios. Por isso, são praticamente aqueles rendimentos pecuniários ou rendimentos semelhantes à modalidade, à forma pecuniária. Depois conseguimos ter um total de rendimento que o idoso pode beneficiar. Se algum necessita de mais apoio financeiro, pode ainda entrar em contato com o IAS para obter este apoio. Por isso temos esta salvaguarda. Relativamente ao descanso dos professores, vou convidar o diretor Low para explicar. Mas, às vezes, eu não sei como explicar, mas ontem à noite eu perguntei ao seu presidente Hon do IAS por que à meia-noite e meia ainda mandou-me uma mensagem. Eu respondi perguntando o porquê e depois enviei só boa noite. Eu não aconselho que os professores trabalhem dia-noite, noite-dia. Os professores devem descansar e têm de ter tempo para descansar. Mas há emergências. Todos nós sabemos. Há emergências que nós não conseguimos adiar. Por isso, faça favor, senhor diretor. Sim, muito obrigado, senhora secretaria. Enquanto aos perguntas dos senhores deputados, criamos uma orientação para as plataformas das redes sociais para que ambas as escolas e os encarregados de educação, quando eles têm algumas coisas emergentes para comunicar, por exemplo, os casos de emergências, eles precisam de comunicar estes casos imediatamente, mas enquanto os casos que não é tão urgentes, então podem esperar para outro dia. Criamos este tipo de orientação e depois vamos divulgar esta orientação para as escolas, para saber se há algumas dúvidas sobre esta orientação. Enquanto ao quadro geral do pessoal docente das escolas particulares, e já criamos uma base de dados sobre as perguntas e as dúvidas dos usuários, dos estudantes. Vamos mantendo este contato com as escolas e os docentes. Outra questão é sobre os novos aterros na zona A. Cada uma escola tem um recinto tem um campo de jogo. Elas não precisam de sair para usar os recintos desportivos. Por exemplo, o canódromo. As escolas podem
podem usar os seus próprios recintos desportivos, mas também podem ir ao Canidromo para utilizar estes recintos públicos. Esta é para facilitar a realização dos jogos dos alunos. Senhor deputado Sigalon. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas questões e respostas que têm a ver com os idosos. Na realidade, eu acho que estamos já na era de investimento, por isso é necessário ter medidas mais concretas, mais precisas e dados estatísticos quanto ao futuro plano que tem a ver com o combate ao investimento, porque ao olhar nas zonas vizinhas, eles têm plataformas para os idosos, novos serviços para idosos, cantinas para idosos, residência para idosos, bem como formar os prestadores de cuidado para os idosos. E também é um plano para fazer uma marcação dos ex-libres de Macau. Mas sequer isto tem a ver com os regimes, os diplomas legais, é difícil fazer uma canalização, mas acho que é melhor introduzir mais elementos comerciais para que nós possamos ter uma maior concessão do plano. No que diz respeito às indústrias desportivas, eu também disse que na Grande Bahia, para organizar os Jogos Nacionais, os Jogos Asiáticos ou até os Jogos Olímpicos, a Grande Bahia temos condições e instalações. Para além disso, é também um tempo oportuno para fazer a integração dos 3 lugares para que o mundo saiba mais sobre esta Bahia e introduzir novas tecnologias à área. O 15º Jogos Nacionais. Espero que o governo Raiem possa, ao mesmo tempo, celebrar o 25º aniversário da Raiem, bem como a implementação do plano da Zona de Cooperação Aprofundada, para que nós possamos, em conjunto, celebrar a soberania de Macau, o seu aniversário, e também de fazer mais planos quanto à celebração. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Maio Fong. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação às oportunidades de emprego para os portadores da deficiência, porque, por enquanto, em relação ao subsídio para essas pessoas, pode ocorrer a suspensão de atribuição após a sua recenção. E gostaria de perguntar, haverá assim um tempo de tolerância para que durante algum prazo, assim, vai reduzindo a percentagem de subsídio pouco a pouco, assim criando um ambiente amigável a essas pessoas. E em relação à educação inclusiva, ainda não respondeu sobre a questão dos recursos a esta área. E em relação ao rácio entre professores e estudantes, que se consegue ter uma turma de 35 alunos, assim consegue melhorar o rácio entre estudantes e alunos. E ainda há pouco fala sobre a base de dados inteligente das perguntas, porque, por exemplo, se para os professores consegue ter um programa ou um síntese dessas perguntas e partilhando com os seus estudantes da turma com diferentes capacidades e satisfazendo uma avaliação diversificada aos seus alunos, assim, pouco a pouco consegue dividir a capacidade entre diferentes alunos. Assim, no futuro, como é que os professores conseguem melhor aproveitar esta base de dados com diferentes categorias? Senhora deputada Song Beck-Hei. Bom, muito obrigada pela intervenção tão detalhada da senhora secretária. Eu compreendo muito da sua posição, porque realmente os serviços sociais exigem muitos recursos públicos para poderem ser desenvolvidos. A senhora secretária deu já
estas contas, apresentou-nos essas contas e que o orçamento vem sempre a aumentar sem qualquer redução. Mas às vezes a questão é no equilíbrio. Como é que nós podemos equilibrar a distribuição? Mais recursos, mas as pessoas nem sempre são beneficiadas. E especialmente quanto aos serviços sociais, quanto aos serviços educativos. Nós não queremos uma discrepância. Todos nós queremos prestar serviço à sociedade, queremos o bem de Macau. Por isso, o governo deve prestar mais atenção. Outra questão é em relação aos recursos médicos. A secretária fez as contas. Mais de 1.000 milhões está no mercado privado. Só que, do orçamento das despesas, nós temos mais de 9.000 milhões. Para a saúde. Só apenas 10%. Não é nada muito. Um médico, 260 mil na média. Mas quais são as despesas do próprio médico? Temos a renda da clínica e depois o salário dos trabalhadores. Fazendo as contas, em um ano, 260 mil não representa nada. E depois, os vales da saúde devem continuar para manter a sobrevivência do setor privado ou devemos criar novas oportunidades para um novo futuro? Tem a palavra o senhor deputado Leilão Wong. Muito obrigado pelas respostas dadas. Em relação ao subsídio de idosos, gostaria de falar um pouco mais. Eu sei que temos agora uma medida de base. Se os idosos têm dificuldade de vida, também tem outras medidas de apoio por parte de IAS. Eu entendo, eu também estou de acordo, só que isto não é suficiente. Não significa que temos um regime de aposentação completo, porque a pensão para idosos ou o subsídio para idosos não são os subsídios necessários quando houver uma emergência. Por isso, com o regime jurídico de garantia de direitos e interesses dos idosos, é para prestar apoio básico aos idosos, especialmente para garantir a sua vida pós-aposentação. Se for durante os casos de emergência ou durante casos de dificuldades é que precisam de prestar apoio do IAS, isto acho que não é suficiente e não é adequado. E falando do planeamento de serviços de reabilitação para o próximo decênio, é necessário fazer uma revisão do planeamento, especialmente as instalações sem paredes, através do melhoramento do regime, exigir todas as obras ou construções de Macau a cumprir essas normas. Porque agora já estamos quase no fim do planeamento. Gostaria de saber como é o andamento. Está em curso? Se o trabalho não está em curso, então no futuro conseguimos atingir a nossa meta ou não de deixar os produtores de deficiência a ter uma deslocação livre, sem barreiras. Muito obrigado. Tem a palavra o governo. Senhor Presidente, eu queria convidar o Senhor Presidente Han para responder às questões do Sr. Deputado Leilão Wong relativamente aos cuidados para os portadores de deficiência, as três políticas objetivos do nosso plano. Faça favor, Sr. Presidente. Enquanto a sugestão do deputado Leilão Wong falou sobre a empregabilidade e acessibilidade, estas também as nossas aspirações. Enquanto a empregabilidade, já falei, e agora gostaria de falar sobre a deslocação dos cidadãos ou destes portadores de deficiência. Temos um autocarro especial para facilitar a deslocação deles e também temos o serviço para levar os idosos. Temos transporte para transportar eles para os hospitais. E é gratuito. Em 2020, há mais de 230 milhões de pessoas já utilizaram este programa. E também já melhoramos o serviço de autocarros. Temos melhorando a aplicação de autocarros para que os portadores de deficiência visuais também podem utilizar esta aplicação.
Não só os autocarros, mas também nas táxis também já estão equiparados alguns espaços para a colocação das cadeiras de rota. Os semáforos também têm os sinais de som para alertar os portadores de deficiências visuais. E os elevadores também já têm todos estes equipamentos prontos. Por isso, temos muitos planos e temos feito bastante para facilitar a deslocação dos deficientes. Estas também são algumas partes dos nossos trabalhos para facilitar e para promover o planeamento dos serviços de reabilitação para o próximo decênio. Enquanto as normas arquitetônicas para a concepção de design universal e livre de barreiras, já demos uma orientação para que todos os donos de casa ou as pessoas podem tomar como referência estas normas. São estes os trabalhos básicos para os futuros trabalhos. Obrigado. Muito obrigado. Ainda quanto à intervenção do seu deputado Sigalon, a salvaguarda do património é uma matéria também muito importante. E como é que nós, governo, vamos fazer? Nós vamos introduzir os elementos comerciais. Vamos ter uma meta política e em associação com os elementos comerciais, nós vamos revitalizar o nosso património. E assim, o património revestir-se-á uma maior dinâmica, ao mesmo tempo uma melhor proteção e conservação. Jogos nacionais, nós vamos requerer a realização de modalidades esportivas de acordo com a nossa capacidade e de acordo com o interesse da população. Estamos ainda a ver quais são as modalidades que iremos escolher, no sentido de, em consonância com necessidades e interesses da província de Guangdong, tentar trazer para Macau estas modalidades que a população gosta. E depois, quanto aos portadores de deficiência, de momento, os espaços desportivos serão todos equipados com instalações sem barreiras arquitetônicas. Mas, de momento, nós não podemos ter uma instalação particularmente destinada a portadores de deficiência. Só que quando nós temos que planear na construção ou na remodelação das instalações desportivas, vamos ter em consideração, de certeza, as necessidades dos portadores de deficiência. Relativamente ao resultado do modelo de parceria indústria, universidade e investigação, a Universidade de Macau tem também projetos para desenvolver os 3 laboratórios de referência nacional. A internet de coisas e depois curto-circuito e integrado e ainda MTC. Para além disso, ainda temos a base de demonstração em Hanqing. Temos ainda a empresa UMCRECT, que é uma investigação e ensaio em engenharia limitada. Esta empresa está realizar vários projetos em Hanqing. No campus de Hanqing também já há laboratórios e ainda instalações para todos estes projetos de indústria, depois investigação e ainda com o setor setor acadêmico. O Instituto Politécnico de Macau também tem um projeto de tradução por máquina. Por outro lado, temos ainda o slot machine, em que integra um projeto de desenvolvimento com os setores, desenvolvimento do slot machine no setor, assim como com a investigação. Nós temos também o ponto de exame do CATI. CATI é um projeto de credenciação profissional realizado a nível nacional e, assim, para promover as pessoas para promover uma qualificação e credenciação de tradução e de interpretação a nível internacional. Por outro lado, no setor do turismo, também vamos ter uma credenciação de nível dos técnicos de turismo,
Por outro lado, este certificado permite um regime de um exame, 2 certificados. Já foi reconhecido pela Associação Hoteleira dos Estados Unidos da América, assim como pela província de Guangdong, que já reconheceu essa província a determinadas acreditações nossas. Ainda na minha apresentação, eu tinha apresentado que nós vamos instituir a academia da UNWTO, um curso de pós-graduação na área do turismo. Com a academia da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, nós podemos melhor demonstrar este tal modelo de indústria, investigação e ainda acadêmico. Quanto ao Centro de Ciência de Porta em Oncologia de Precisão, temos ainda o Centro de Microeletrônica, temos ainda a Internet das Coisas para a energia integrada no Instituto na Universidade de Macau, no Instituto Politécnico e ainda no Instituto de Formação Turística. Diferentes projetos são desse modelo. Depois, quando ao Grande Prémio de Macau, o teste dá-se, não creio, de um prazo de validade de 48 horas. Nós, mesmo com esta medida de 48 horas, na sexta-feira do Grande Prémio, nós conseguimos registrar 35 mil turistas virem a Macau. Por isso, eventos esportivos que são considerados cartazes de Macau conseguem apelar a vinda, atrair a vinda de turistas. O seu deputado colocou uma proposta de trazer as seleções nacionais de futebol dos países de língua portuguesa. Mas só que ainda temos este impacto da pandemia e por isso ainda não conseguimos trazer os estrangeiros para virem a Macau. Quanto à questão médica do senhor deputado Lam Yutong, o complexo das IAs de certeza vai promover o nível de Macau, o nível do sistema de saúde de Macau. Sim, vamos conseguir, com a formação, elevar a qualidade e o nível dos médicos diferenciados. Relativamente aos maus tratos de si próprio pelos jovens, eu vou convidar o senhor diretor Lou. Quanto a esta questão, pode ser envolvida muitas questões sociais em relação ao número que a senhora secretária mencionou, que já acompanhamos mais que 80 casos graves entre os alunos. Como é que nós podemos ajudar? Na verdade, nós criamos um grupo de trabalho que conta com mais de 60 profissionais. Assim, quando verificamos que a existência deste tipo de alunos, colaboramos com profissionais de serviço de saúde, fazemos visitas à casa desses alunos e para chamar a atenção sobre o nível de risco em relação a estes problemas mentais. Muito obrigada. Vamos iniciar o quinto grupo com o senhor deputado Lang Senhor. Muito obrigado, caro senhora secretaria, caros colaboradores. Tenho aqui 5 aspectos que gostaria de aprofundar. Primeiro, gostaria de dar reconhecimento e dar palmas para esta pasta, por causa dos trabalhos de tratamento da epidemia. Enquanto ao Complexo das Ilhas, quais são as especialidades que vão entrar em vigor em primeiro? E enquanto à formação dos talentos dos quadros qualificados, vocês já têm uma reserva para facilitar a entrada em vigor do Complexo das Ilhas? E o Complexo vai cooperar com o Hospital Union de Pequim. Modelo de cooperação vai através da prestação de serviço, contrato de prestação de serviço ou de capitais públicos. Enquanto a isso, este novo hospital, o que os cidadãos podem beneficiar? Acreditamos muito do complexo hospitalar de contos sancionários, mas
de facto, o tempo de espera é muito longo e, por isso, neste novo hospital, como é que o governo pode melhorar este sistema médico para que nós, os cidadãos, possam depender? O modelo de serviço médico público, como é que se pode articular com o novo hospital? Será que o novo hospital pode minimizar o tempo de espera dos cidadãos? Além disso, os serviços de saúde, o governo já apoia muito, já investiu bastante neste sistema. E gostaria de saber sobre o seguro na Grande Bahia, seguro de saúde na Grande Bahia, médico na Grande Bahia. Será que o governo vai alargar o âmbito de beneficiários para além dos alunos e os grupos vulnerários? Será que vai ter mais beneficiários? Enquanto isso, gostaria de saber mais sobre o regime de previdência central. O governo já tem investido 28 mil milhões e gostaria de perguntar sobre o mecanismo deste regime. Nos anos anteriores, tivemos muitas receitas através do setor de jogo. Mas agora a economia de Macau já não é tão boa como nos anteriores. Será que através de concurso de concessão de jogos para incentivar neste regime? Neste regime de segurança social, até setembro, já tem 24 milhões de pessoas a participaram neste sistema, mas ainda não é satisfatório. Tem que aumentar o número dos participantes. Se criar os empregados, querem sim participar neste regime, mas será que há alguns obstáculos para que mais de 75 mil pessoas não conseguem adquirir-se neste regime? Será que alguns incentivos para incentivar os PMS para participar neste regime? Como é que o governo vai incentivar a participação neste regime? No terceiro lugar, enquanto a formação dos quadros qualificados, o governo tem feito bastante para incentivar a reserva e a formação dos quadros qualificados. Mas, muitas vezes, o nosso objetivo é demasiado longe. Será que podemos primeiro fazer o que podemos fazer? Dias antes, o governo realizou o Festival de Luz e algumas associações falaram comigo e eu perguntei será que alguns técnicos têm interesse em participar neste Festival de Luz. Não há escassez de quadros qualificados neste âmbito, só que não há oportunidades para eles trabalhar. Então, nos nossos ensinos superiores, como é que se pode articular com os futuros empregos? Como é que podemos fornecer mais oportunidades de trabalho para o mercado laboral? Outro aspecto, gostaria de falar sobre os serviços sociais, que é também um tema muito quente para os cidadãos. Durante os tufões Makuta, os nossos assistentes sociais têm feito bastante para a nossa sociedade. Só que na época da economia boa, elas não tinham um aumento salarial. E agora, nesta época em que a economia não é tão boa, elas nem têm esta esperança de aumento salarial. Só em 2018 é que houve um aumento salarial de 2,5%. Este afeta
gravemente a moral dos assistentes sociais. Os assistentes sociais de Hong Kong, eles têm regalias muito melhor do que aqueles de Macau. O governo vai fazer uma revisão para melhorar as regalias e os salários dos assistentes sociais. Gostaria que o governo esclareça neste âmbito. Seguir, eu gostaria de falar sobre os recintos desportivos. Muitos deputados também estão preocupados nas melhorias dos recintos desportivos. Não sei quando é que o seu governo já tem uma calendarização para a construção do antigo do Canitrum. Muitas pessoas já falaram comigo que a caixa de areia do Canitrum já não está a autorizar. Será que o governo tem já um plano para melhorar a construção da caixa de areia e ervado sintético da Canitrum? Porque se não continuar a melhorar, então vai ficar como desperdiçar estas instalações. Algumas pessoas que precisam de fazer ginástica, mas se o governo não divulgar os calendários dos jogos, de competições, elas não conseguem fazer ginásio e exercícios a tempo para preparar os futuros jogos ou campeonatos ou concursos. Obrigado, senhora Presidente. Caros deputados, boa noite. Em primeiro lugar, com o impacto da epidemia, com a liderança do chefe do executivo e com o esforço dado por todas as pessoas, como, por exemplo, sobretudo a Secretaria para Assuntos Sociais e Cultura, com o apoio dado e contribuição força, e também com coordenação e cooperação por parte da população, podemos ver que fizemos muito bons trabalhos a quanto da prevenção e controle da epidemia, porque não temos caso mortal e não temos infecção entre profissionais de saúde. Significa que fizemos muito bem esse trabalho. Ao mesmo tempo, porque eu vejo que a secretária e o diretor Law estão mais magras, e porque este é um combate que dura muito tempo e também precisa nosso esforço no futuro. E queria abordar em duas áreas. Primeira é a área da educação. No que toca a este respeito, eu concordo com o investimento da área educativa do governo do próximo ano não seja reduzido. Com o impacto da epidemia, consoante a vida dos alunos, a literacia e a qualidade física dos alunos também estão afetados. Com este impacto da Covid, nós tínhamos de suspender as aulas, tínhamos de ter aulas online para coordenar os trabalhos de prevenção e controle epidêmica. Com 3 rondas de testagem massiva, com todo o esforço de assistente social e muitas pessoas terão apoio durante a epidemia, quer escola, quer professoras terão muito trabalho a fim de ajudar os alunos. E se o investimento por parte do governo não é estável, a escola também vai ser afetada. E por isso queria abordar com o governo que este tempo ainda não temos um mecanismo de longo prazo. Por isso queria saber que se a secretária vai estudar com este investimento atual, neste mecanismo atual, será que vai criar um mecanismo de longo prazo no futuro? Porque de momento ainda não temos este tipo de mecanismo. Ao mesmo tempo, podemos optimizar
a supervisão de fundo pedagógico, porque eu acho que é um trabalho prioritário. A quanto da educação, em 2022, com políticas orientadas na área de assuntos sociais e cultura, não foi mencionado aquela obra de Céu Azul. Queria saber qual é o andamento sobre a obra de Céu Azul e como podemos, qual é o andamento do trabalho de Bódio, Escola de Bódio, e qual é o trabalho de melhoramento. O canídromo de Yatun não é destinado para pedagogia e a zona A para o setor de educação. Eu queria ver um futuro brilhante e também algo que desejamos para o futuro. Por isso, queria pedir o esclarecimento da secretária. Quanto à verba e subsídio de educação, será que no futuro, quando a situação for mais estável e a economia for boa, poderá aumentar o subsídio para as escolas ou subsídios para atividades recreativas? Porque de momento ainda não temos o tal ajustamento. Por outro lado, no que toca à educação, queria falar o desenvolvimento futuro na zona Grande Bahia. Porque, de momento, muitas escolas já estão a cooperar com escolas na Grande Bahia, formando como escola de irmã. E podemos ver que é um bom desenvolvimento de amor pela pátria. E queria saber que no futuro, será que podemos reforçar o trabalho sobre o amor pela pátria para formar mais talentos sobre este tema? Tenho várias questões. A primeira é que qual é a medida para incentivar as escolas locais para prosseguir o seu estudo para organizar escolas na Grande Bahia e, na verdade, porque podemos dar mais escolhas para os alunos a ganhar mais experiência. Por outro lado, para os alunos, o governo tem muitos apoios e subsídios para os alunos e futuramente, quer em Hangqin, quer em Grande Bahia, quando os alunos estão a frequentar curso lá, eles podem ter a mesma verba ou subsídio como em Macau. Esta é a minha questão. Por outro lado, quanto à assistência social, podemos ver que o governo, em julho de 2015, quanto à ação social, há um ajustamento de salário e por isso queria saber qual é a avaliação do governo e se o governo vai revisar este ajustamento salarial e o arranjo de pessoal e recursos humanos. Será que há algumas sugestões ou ajustamento? E na Grande Bahia, a ação social, queria saber que, como há pouco referimos que na zona de moradores de Macau, para as associações sociais que exerceram atividades na Grande Bahia, se já podemos reduzir a pressão da renda?
Tem a palavra a senhora deputada Lo Choi. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Já há 2 anos que os profissionais da linha à frente trabalharam muito contra a epidemia, especialmente os profissionais da saúde, que precisam prestar um grande serviço à nossa sociedade, bem como estar com um elevado risco a trabalhar neste âmbito, pelo que gostaria de agradecer a todos os profissionais da saúde. Na verdade, este sucesso depende muito da dedicação da Secretaria da SAC e também os nossos colegas na área da saúde. Gostaria de perguntar, será que o governo vai, talvez assim, distribuir um incentivo pecuniário aos nossos profissionais da saúde através de um fundo desta área? E, na verdade, quanto à saúde pública e privado, podemos ver que há uma insuficiência à procura de saúde pública, nomeadamente a porcentagem entre as 1.000 pessoas é 2,7% e 3,8% para os profissionais médicos e de enfermeiros. Como é que é possível elevar ao serviço se esta rácio é tão baixo e conta com tanta pessoa à espera pelo seu serviço? E também precisamos de esperar muito tempo para levantamento de medicamentos, para esperar a sua vez de cirurgia. Devido a este desequilíbrio entre serviço e procura, causa uma depressão ao mercado privado, pelo que também é difícil atrair investidores privados para o setor da saúde privado. E o que vai acontecer é um ciclo vicioso para este setor da saúde. Gostaria de perguntar à senhora secretária que vai então estabelecer um regime de distribuição racional entre a prestação de serviço da saúde público e privado para evitar que o tempo de espera no mercado público e também permitir a sobrevivência do setor privado. Em relação à questão dentária dos idosos, nós sabemos que muitos idosos nem chegaram aos 60 anos, que os dentes já estão tudo podres. Por isso, gostaria de perguntar que pode baixar a idade de apoio para 60 anos em vez de 65 anos. E sobre a cama nos hospitais, também são insuficientes. Agora, no futuro, com a implementação do Complexo das Ilhas, vão conseguir satisfazer as procuras quanto à camas hospitalares. Em relação aos serviços sociais, vai distribuir um novo subsídio de apoio a 2.000 familiares. Entretanto, de acordo com a informação, precisam muito tempo para requerer este subsídio e quando chega à mão esse dinheiro já passa 2 meses. Por isso gostaria de perguntar se o governo vai acelerar o procedimento para requerimento deste subsídio especial. E ainda sobre gozar a vida da aposentação por outro lado da fronteira, também é uma questão quente, porque em Macau, para entrar num lar, é preciso 2 anos de espera, porque não há cama suficiente para idosos. Gostaria de perguntar que vai tomar referência como a nossa região vizinhança, que os recursos seguem-se aos idosos. Assim, vamos tentar fazer complementar a insuficiente cama nos lares. Em relação a instituições para demência, e parece vai entrar em funcionamento esta nova instituição. Entretanto, nós em Macau temos mais que 6.000 familiares com idosos dessa doença. Por isso, no futuro, vai ter um novo modelo para subsidiar essas famílias e também haverá assim uma privatização dos serviços ao idoso.
Assim, vai tentar fazer complementaridade à falta de serviços para os idosos e também vai pensar aproveitar os recursos da Grande Bahia, nomeadamente na ilha da Ranching, para que os nossos idosos podem passar a sua vida da aposentação nestas regiões. E no âmbito do Fundo da Segurança Social, para este subsídio para o desemprego, há uma elevada exigência para conseguir esse subsídio. Por isso, pode o governo alargar o prazo desse subsídio e ainda tentar levantar esta proibição de requisição de 1 ano. E já durante várias interpretações escritas apresentada por mim, muitos idosos referiram que quanto ao subsídio para o idoso, mais pensão do idoso, nem chegam a 3 mil, ou seja, um valor ainda inferior ao índice mínimo de subsistência. Por isso, porque para o idoso o mais importante é este nível de vida. Por isso, acho que o valor para esses subsídios deviam elevar, ou seja, ser igual ou ser indexado ao nível de índice mínimo de subsistência. Porque queremos que os nossos idosos tenham uma vida decente, pode ter dinheiro para comprar algumas frutas, enriquecendo os alimentos para a saúde. E no âmbito da educação, os nossos estudantes estão a sentir a elevada pressão. E, de acordo com um estudo de análise sobre o comportamento psicológico entre os estudantes da escola secundária, estão a sentir a grande pressão e verificamos muitos casos de subsídio entre os estudantes, pelo que devemos que estar alertas a essas questões, porque testes, trabalhos da casa causam também grande pressão aos estudantes, também desviando para os professores e os seus pais. Será que o governo já considerou que seguimos o passo do governo central, que vai eliminando essa dupla redução de sala de explicação? E como é que nós podemos melhor aproveitar essas questões econômicas das pessoas de desemprego, nomeadamente para entrar novamente nos cursos de formação? Como é que nós podemos ainda subsidiar as escolas para a realização dos cursos para idosos, realizar cursos Amar pela Pátria e por Macau? A palavra é deputada Hong Sai, muito boa noite a todos. A minha primeira pergunta tem a ver com os falsos de saúde. Sabemos que muitos idosos, quando completam 65 anos, têm o subsídio por parte dos centros de saúde, ou seja, têm um serviço gratuito. Por isso, os falsos de saúde não têm um grande significado. Gostaria de saber se podem ou não ampliar o uso dos falsos de saúde às outras áreas. Por exemplo, podem adquirir alguns equipamentos necessários. E se o governo está a pensar ou não para subsidiar os idosos a adquirir os equipamentos necessários ou equipamentos auxiliares para deficientes, por exemplo. Falando do projeto piloto de prótese dentária, que temos, por um lado, os idosos que completam 80 anos e depois agora é baixado para 75 anos. Há pouco a senhora secretária também mencionou que vai ainda baixar esta faixa etária para 74 anos. Gostaria de saber quando é que vai entrar em vigor, se vai ser ainda este ano. Se for este ano, então no próximo ano também tem esse plano para estender ou ainda baixar para a faixa etária de 65 anos. Também temos serviços de cuidados dentários. Para além da prótese, também tem outros serviços,
Por exemplo, tratamento dentário. Não sei se o governo está a pensar ou não a estender o serviço dentário, por exemplo, acrescentando o serviço de grua dentária, assim reforçando a saúde por parte dos idosos. E sabemos que o meio de transporte mais utilizado por idosos são os autocarros. Em Zhuhai, em 2017, para os idosos que completam 60 anos, podem, de uma forma gratuita, apanhar os autocarros. Depois, as pessoas que não têm o seu registro domiciliar em Zhuhai também podem usufruir deste benefício. Em Hong Kong, os idosos que completam 65 anos têm um benefício quando apanham os autocarros e em 2022 vão reduzir para 60 anos. Macau está com um passo um pouco lento. Em 2018, para os idosos que completam 65 anos, o serviço é gratuito. Não sei se vai coordenar com The SAT para ter este plano estendido aos idosos que têm 60 a 64 anos. Quanto ao sistema de saúde, muitos idosos dizem que quando as consultas externas de especialidades têm uma longa fila de espera e que têm preocupação de que não vão receber tratamento de uma forma oportuna e que, por causa da pandemia, não podem ir a Hong Kong para receber tratamento. Daí, gostaria de perguntar à senhora secretária, não sei se vai pensar em reduzir o tempo necessário para receber tratamento, especialmente nas áreas de especialidades na área de saúde. No que toca à área desportiva, sabemos que estamos com uma falta de recintos desportivos, espaços desportivos, por exemplo, a zona oeste, zona azul, estamos com uma falta de espaços desportivos, não temos piscina e conforme o plano geral, o planeamento urbanístico, precisamos de fazer o nosso plano de ter instalações esportivas conforme a população, densidade populacional daquela área, especialmente nos bairros antigos. Se quer, nós podemos fazer uma optimização, ou, por exemplo, nas lotas C e D, zonas C e D, nós podemos também ter mais recintos esportivos. Quando a área cinematográfica, o governo também tem uma plataforma eletrônica para fazer os pedidos, autorização dos pedidos de filmagem e assim promovendo a área. Sabemos que em Hong Kong tem uma longa história de desenvolvimento cinematográfico. Também tem comissões consultivas, tem um fundo. Não sei se o governo da RAIEM está a pensar ou não de promover a área cinematográfica. Tem ou não um posicionamento, tem ou não uma meta quando o papel desempenhado. Por outro lado, quando eu controlo o tabagismo, eu sei que o governo está a fazer um bom trabalho. Temos, por um lado, já o regime de prevenção e controle do tabagismo, temos um relatório de avaliação, temos feito divulgação e publicidade, aumentando o imposto e limitando a importação. Mas temos agora uma lacuna que é o cigarro eletrônico, especialmente a venda online. Tem plataformas para a sua venda, ou as pessoas trazem do exterior para Macau. Sequer esta é um dos defeitos na lei. Não, gostaria de perguntar à senhora secretária se tem ou não ainda medidas para melhor controlar o tabagismo, especialmente a importação dos cigarros eletrônicos, para assim melhor conhecer o perigo ou prejuízo trazido pelos cigarros. No que toca aos lares de idosos, muitos colegas já falaram sobre isso. Não sei se na zona de cooperação aprofundada está a pensar ou não ter mais instalações para os lares de idosos. E na zona A, eu sei que vai ter mais camas, mais lares de idosos. Não sei se quanto aos recursos humanos, temos ou não recursos humanos suficientes para assegurar o serviço. E não sei se vai continuar a aumentar o rácio para os idosos e os prestadores de cuidados. Os lares de idosos privados também têm
uma taxa alta e a qualidade do serviço também não é igual. Não sei se vai fazer uma fiscalização ou monitorização quanto à qualidade dos serviços prestados nestas áreas de idosos privados e é melhor acompanhar a situação de envelhecimento, bem como melhorar as respectivas medidas. Enquanto às propinas, há pouco respondeu um pouco quanto às propinas dos cursos de licenciatura, mas quanto aos cursos de pós-graduação, por exemplo, de mestrado ou doutoramento, parece que não tem uma resposta muito clara. Gostaria de ter mais esclarecimento por parte da senhora secretária. Muito obrigado. Seu deputado Matsi Sen. Muito obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhores dirigentes e caros colegas. Muito boa noite. Primeiro, também eu quero mostrar a minha admiração pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e pelo pessoal da linha da frente. Relativamente às medalhas conquistadas pelos atletas nos Jogos Paralímpicos e ainda nos Jogos Paralímpicos Nacionais. Isto trouxe um novo capítulo para a área, para o setor desportivo de Macau. Mas, entretanto, os atletas não têm oportunidades para participar em competições fora de Macau e fora do espaço nacional. Mas, mesmo assim, com esta falta de prática e de participação em eventos desportivos internacionais, não comprometeu o desempenho dos nossos atletas. E nós conseguimos ver que nos Jogos Nacionais, os nossos atletas conseguiram uns bons resultados. Claro que isto depende muito da vocação e do empenho dos atletas, mas também do apoio do Instituto do Desporto, assim como do governo. Quando houver este apoio, o atleta pode ficar descansado em treinar para participar nas competições de grande envergadura, tanto como os Jogos Asiáticos, como outros eventos mundiais. Eles têm que ter uma avaliação constante para poder ter o bilhete para entrar nos Jogos Asiáticos. Nem sempre os atletas podem participar nos Jogos Asiáticos ou noutras competições internacionais quando quiserem. Eles têm que reunir os requisitos, têm que reunir e ter um portfólio para ser avaliado. E claro que eu não estou a pedir ao governo que faça subsidiar todas as despesas dos atletas, mas pelo menos o apoio para eles irem para o estrangeiro para participarem nos jogos é muito importante. Relativamente aos atletas de elite reformados, temos um projeto de apoio financeiro para a formação. Os atletas reformados podemos ter este apoio, mas em Hong Kong há também um apoio financeiro para a formação quando são reformados, mas também um outro projeto que é o incentivar das instituições desportivas para contratarem os atletas reformados como formadores, como treinadores. E será que nós também podemos tomar como referência a situação de Hong Kong? E assim os atletas poderão ficar bem descansados, mesmo na altura da sua reforma. Quando falamos de quadros técnicos, temos não só na equipa dos atletas, os treinadores, mas também temos os fisioterapeutas, os nutricionistas ou dietéticos, e Hong Kong também mandou uma delegação de técnicos para ajudar os seus atletas selecionados para a participação dos Jogos Nacionais, para que para que os atletas tivessem um bom desempenho durante a competição, assim como ter uma dieta equilibrada, bem como uma aptidão física em bom estado. Quanto aos subsídios desses técnicos, haverá ou não projetos de Macau? Quanto ao Centro de Medicina Desportiva, nós temos que pôr a funcionar o Centro de Medicina Desportiva e relativamente aos Jogos Asiáticos em Hangzhou, nós agora vamos já ter estes jogos a acontecer. Qual é a preparação da representação de Macau e da seleção de Macau?
15º Jogos Nacionais serão realizados em diferentes localidades do país, inclusivamente algumas cidades da Grande Bahia, como Macau e Hong Kong. E nós temos que, em conformidade com a definição das estratégias e das políticas, organizar esses jogos. E, entretanto, a Secretaria é muito importante para trazer os jogos nacionais para Macau, assim como as modalidades esportivas. É um tema muito quente, muito importante. Espero que o governo da ARM possa envidar todos os esforços e assim estreitar a cooperação com a província de Guangdong e Hong Kong para realizar bem estas modalidades de jogos nacionais. Agora temos a CCA do Hanqing. Será que também poderá esta zona servir de plataforma, organizando uma maratona em Hanqing ou uma prova de ciclismo em Hanqing? Porque penso que podemos, através destes eventos desportivos, prepararmos-nos para os Jogos Nacionais com uma cooperação de diferentes partes. Entretanto, quanto ao Centro de Formação e Estágio de Atletas, já Sua Excelência, o chefe do Executivo, referiu que nós não vamos ter uns novos recintos para os Jogos Nacionais. São utilizados os recintos existentes. Entretanto, temos que ter uma interconexão entre as três partes, os três territórios, e que a interconexão de infraestruturas, a interconexão de pessoas e ainda interconexão de diferentes setores são muito importantes. Nós podemos, através disto, desenvolver muito melhor o setor de entretenimento e de lazer, não é? Tem a palavra o governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de aproveitar esta ocasião pelos vossos elogios à minha equipa e o vosso reconhecimento à nossa equipa. Eu gostaria de dizer, não só os trabalhadores da minha pasta, acho que muitos deputados presentes também participaram muito, contribuíram o vosso esforço para a testagem em massa. Por exemplo, o Sr. deputado Chanyek lá telefonou para mim num dia que eu já estou preparado para vos ajudar nesta tarefa de testagem em massa. É só um exemplo, porque eu visitei em diferentes localidades para fazer testagem em massa e eu encontrei com muitas pessoas que, do meu conhecimento, nomeadamente o senhor reitor, alguns senhores deputados, na verdade. Por isso, esta não é só os trabalhadores da função pública que dedicaram nessa tarefa, mas ainda demais personalidades da sociedade também contribuíram. Temos pessoas, médicos privados, professores, docentes das escolas privados e voluntários também participaram nesta tarefa. O senhor diretor Lou, os colegas da ICE, entre outros, também do ID, e ID também contribui muitos campos desportivos para prestar apoio, nomeadamente também apelou pessoal do setor desportivo para ajudar na testagem em massa. Também, claro, que isto também conta com a ajuda de todos os residentes de Macau, porque se eles não vierem com assim grande iniciativa, também não haverá esse sucesso. De acordo com o senhor deputado Lê Xun, sobre o Complexo das Ilhas, nesse Complexo das Ilhas, os primeiros
especialidades a entrar em funcionamento. Em princípio, o tratamento da oncologia, acho que é algo muito importante para Macau. E também revisão, exame físico. Queremos ter um desenvolvimento em 2 rumos. Atualmente já iniciamos um projeto de clínico público, nomeadamente vamos verificar o serviço público e serviço privado e verificando o que nós disponibilizamos e o que faltamos. Pelo que vamos primeiro lançar os serviços que agora sentimos a faltar. Assim, só depois dessa análise é que vamos ter uma meta mais evidente. E sobre o modelo de serviço dessa Compresso, nós não trabalhamos em forma de aquisição de serviço ou concessão de serviço, porque é apenas uma colaboração do Hospital Union, dando um apoio ao governo de Macau. E quanto à forma do atendimento, vai ser muito semelhante ao atual funcionamento. Por exemplo, o utente tem que ir primeiro ao serviço de saúde básico e se o médico do serviço básico achar necessário ir à especialidade, então vai encaminhar essa utente para o médico especialista. E em relação ao seguro médico dos residentes na região da Grande Bahia, isto também temos de agradecer ao apoio dado pelas diversas cidades da província de Guangdong. Em primeiro lugar, o governo de Zhongshan e de Jiangmen já aceitaram a participação do seguro médico nessas cidades e futuramente o governo de Macau vai subsidiar os residentes de Macau a adquirirem o seguro médico nessas cidades. Em relação ao regime de previdência, agradeço muito pela proposta do Sr. Deputado Leung. O governo de Raem apontamos esta sua proposta. E se os residentes acharem ter um reforço após a sua vida da aposentação, entretanto, em relação a este tipo de mecanismo, vai funcionar ou não, não posso responder. Enquanto a captação dos quartos qualificados, como é que nós podemos atingir a cooperação entre a indústria, academia e investigação? Já dei exemplo há bocado. Por exemplo, em Macau, como é que nós podemos articular a indústria, academia e investigação, mais formação dos quadros talentos? A plataforma é muito importante. Por exemplo, na Universidade de Macau, microeletrônico obteve grande sucesso a nível mundial. E na Universidade de Macau, os graduados desta área conseguiram entrar no mercado desta profissão. E os nossos graduados constituíram companhias para dedicaram nesta área e obtiveram grande sucesso do negócio. E verificando este seu sucesso, também ficamos muito satisfeitos. Claro, isso também depende de uma plataforma, porque durante muitos anos a instituição teve comunicação com diversas instituições internacionais, tem seus professores no mercado internacional, então pouco a pouco conseguem tornar uma independência e constituir a sua própria companhia para trabalhar nesta área. E agora, como é que nós podemos atrair talentos qualificados a entrarem em Macau e, por sua vez, constituindo este tipo de plataforma para futuros graduados de Macau a entrarem
este tipo de mercado internacional no futuro e obtendo o seu sucesso no futuro. E gostaria de pedir ao senhor diretor para explicar ou responder sobre os serviços sociais e também sobre as questões na região da Grande Bahia. Tem a palavra o senhor presidente Ron. Em relação às questões colocadas que têm a ver com a ação social, bem como os serviços sociais, gostaria de falar um pouco sobre o regime de subsídio. Após uma revisão do regime de subsídio, nós temos já uma atualização do salário dos trabalhadores, que é uma atualização de 30%. Em 2018, nós temos ainda um subsídio extra, quanto ao subsídio é 1,5%. Posteriormente, por causa do regime de segurança social, nós também temos mais 5% de subsídio, garantindo a vida após a aposentação dos trabalhadores. Na realidade, nós temos um plano pioneiro quanto ao sistema de subsídio aos trabalhadores, ou seja, é uma atualização do seu salário para as carreiras dos próximos 10 anos, tendo como, por exemplo, os assistentes sociais. As empresas sociais podem dar uma remuneração de 18.450 a 29.880. Depende da experiência acumulada dos trabalhadores e também da habilitação acadêmica dos trabalhadores. Tem uma diferença de 10 mil e que podem ser atualizados o seu salário todos os anos. Comparando com IAS, os postos de emprego subsidiados são mais de 50, também seguem o mesmo regime. Nós temos mais de 400 trabalhadores que estão a receber o subsídio. Claro que nós não temos uma grande atualização do salário, mas os trabalhadores, conforme o seu posto de emprego, conforme o seu desempenho no trabalho, conforme o trabalho distribuído, as empresas sociais podem fazer a atualização conforme os casos. E em 2019, as lares de idosos, tendo em conta a sua complexidade, nós também temos uma dotação global, um aumento, especialmente quando os fisioterapeutas, as trabalhadoras na área de nutrição ou diéticos. Nós também temos subsídios especiais para os trabalhadores dessas áreas. Por isso, tendo em conta a característica de diferentes tipos de trabalhadores, os subsídios são diferentes. Tendo em conta uma análise da fuga dos trabalhadores, nós já temos uma grande maioria. 4.400 trabalhadores, na realidade, já têm uma estabilidade no seu emprego, por isso já temos uma situação estável quanto à prestação de serviço. E para estender os serviços sociais à Grande Bahia ou no interior da China, ou passar a vida após a sensação no outro lado da fronteira, também temos o novo bairro de Macau, que é um novo projeto na zona de cooperação aprofundada. Nós também temos um centro de serviço aos idosos, um centro familiar. Esses dois centros, nós também vamos ter os nossos serviços sociais estendidos, cooperando com as outras empresas e assim prestar serviço social na zona de cooperação aprofundada ou na ilha de Hanqing. É uma cooperação com as ONGs. Essa é a minha resposta. Muito obrigada. Muito obrigada. E a seguir vou apresentar, responder à pergunta do Sr. Deputado Leão sobre o aproveitamento da canídromo. Este espaço já temos um novo planeamento para canídromo, portanto vamos fazer uma otimização para canídromo, assim no futuro o público em geral pode aproveitar esta questão. Em relação à caixa da areia, também vou tentar responder depois. E ainda, para subsidiar o ensino não superior, nomeadamente ensino especial e escolas não subsidiadas, temos regras
correspondente para estes dois tipos de subsídios e já é um mecanismo permanente. E para otimizar o ambiente das escolas e o desenvolvimento de ensino, temos um fundo de educação para injetar e podem essas escolas requerer subsídios junto à DESES. E em relação à fusão dos três fundos, vamos aperfeiçoar o procedimento de requerimento e reforçar a fiscalização e monitorização através dos meios eletrônicos. Pouco a pouco vamos implementar isso. A DESES já fez uma revisão aprofundada sobre a financiamento através dos fundos, por isso já apresentaram novas propostas para a otimização do funcionamento dos fundos. Posteriormente, a DESES vai lançar o novo projeto. E em relação ao campo educativo, só em relação ao projeto do Céu Azul, envolve 14 escolas, porque algumas escolas já resolveram o seu recinto escolar e aqueles ainda resolveram, são 11 escolas, entre os quais já 10 deles já tiveram um projeto, só um é que não tem um projeto. E 9 já chegamos ao consentimento do desenvolvimento, já chegamos, e 3 ainda estamos em negociar. Por isso, as escolas nesta lista do projeto da Céu Azul já temos resoluções para eles. Entretanto, 3 deles ainda não chegamos a um consenso. Estamos à espera da resposta da escola e só após da sua decisão é que podemos acompanhar esses casos. E o Sr. Diretor Loos apresentou que na zona A temos 2 parcelas de terreno para desenhar campus escolar. Portanto, as escolas vão exigir preciso de auditório, número de salas, etc, etc. Já apresentaram as suas exigências e com base dessas exigências já iniciamos os trabalhos de concepção. Assim, pouco a pouco, vamos resolver as questões das escolas em pódio do edifício. E sobre o apoio financeiro dos estudantes que estão na zona da Grande Bahia. Muito obrigada, Sra. Secretária. Teremos ou não apoio para o desenvolvimento educativo na Grande Bahia? Tanto no ensino superior como no ensino não superior, vamos ter políticas para adequar a este desenvolvimento. Para organizar uma escola dentro da China, temos que respeitar as regras de lá. E já tivemos uma consulta e uma conversa com o Ministério da Educação para ver as propostas viáveis de permitir a organização das escolas lá no entorno da China. Agora, estas escolas muitas vezes têm de admitir estudantes fora do entorno da China e para admitir estudantes do próprio território chinês, do entorno da China, têm de ser escolas em joint venture. E, portanto, nós vamos, da nossa parte, uma escola, criar ou construir uma escola com o ensino infantil, o ensino primário e o ensino secundário no bairro dos moradores. Os estudantes de Macau que frequentam aulas lá, nessa escola, vão beneficiar de subsídios para as propinas. E claro que quando ao nível de ensino, nós vamos ter um reconhecimento mútuo. O emprego na Grande Bahia, suponhamos, damos o exemplo dos professores. Os formados
das faculdades de magistratura, eles vão conseguir ter um curso de professor. E depois, de resto, os outros profissionais que, se quiserem entrar na docência, têm de ter um certificado de qualificação. Os médicos também, nós tivemos um encontro com os jovens, em que o senhor diretor Ló também participou, para apresentar a área de medicina e de ser um profissional médico na Grande Bahia. Senhor Presidente, a seguir vou responder a pergunta da deputada Ló Choi. Para elogiar o pessoal de saúde, claro, isso através do regime de avaliação de desempenho, teremos os incentivos correspondentes, ou seja, para os trabalhadores que obteve nota de menção de 5, então são premiados. Para o serviço de saúde público e privado, quanto à sua desequilíbrio, ou seja, quanto o melhor serviço público pode então causar uma grande concorrência para o setor privado. E agora, como é que podemos permitir que o recurso chegue aos utentes? Por exemplo, há casos que, ou seja, uma doença de cancro, como é que podemos permitir que o recurso chegue ao doente? Quanto dinheiro precisamos para conseguir curar ou contribuir a tudo recursos necessários para essa doença? Na verdade, para curar o tratamento das doenças cancéricas por ano, pelo menos precisamos gastar 2,6 milhões a cada utente dessa doença. E por isso, anualmente, seria difícil que para as instituições privadas a permitir este tipo de serviço, porque são doenças raras e podem não disponibilizam este tipo de serviço. Na verdade, também há doentes com capacidade financeira suficiente dirigem ao setor privado para ter um melhor serviço e mais acelerado. Muito obrigado. Muito obrigado pela resposta do parte do governo. Também compreendo o que o senhor presidente Ron disse. Quando eles estão a chegar ao topo, claro que já não há lugar de aumento salarial. Enquanto os assistentes sociais experientes, como é que o governo pode ainda melhorar as regalias e o bem-estar deles? Enquanto aos fundos de previdência, como é que podemos, através do mecanismo, promover a participação entre a parte laboral e patronal? Acho e espero que até 2026 e 2028 este regime passe a ser obrigatório. Mas quando os participantes do regime não obrigatório ainda não chegam ao nosso expectativas, como é que podemos promover a participação no regime obrigatório, né? Enquanto o regime central, de previdência central, se criar no início, eles têm de participar pelo menos 3 anos e só assim é que podem ter um retorno. Mas se criar 10 anos já podem levar 100% de retorno e já podem ter uma reversão. Estes regimes têm como objetivo de salvaguardar as garantias da vida após aposentação. A seguir, gostaria de falar também sobre a parte do desporto, porque aqui agora no Canidrum ainda não temos bebedolos.
será que vai ser instalados mais tarde? Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pela resposta dada pela senhora secretária. Quanto ao desenvolvimento da Grande Bahia, a diretora já respondeu que, considerando o desenvolvimento geral da zona Grande Bahia, já é uma tendência futura para o próximo desenvolvimento. A quanto da ação social, as pessoas portadoras com deficiência, será que elas podem usufruir os benefícios como tarifa de transporte? Quando essas pessoas chegarem a Macau, podem ou não usufruir os benefícios? E por outro lado, quanto à ação social, sobre o mecanismo de intercâmbio entre os quadros qualificados, queria ouvir qual é o próximo modelo de cooperação no futuro. Obrigado. Tenho a palavra a senhora deputada Lo Choi. Muito obrigada. Muitas famílias, durante este período da epidemia, mesmo com subsídios, a despesa do ensino superior ocupa grande parte da família e muitas pessoas estão desempregadas e precisam de receber formação. Entretanto, por falta de recursos, não conseguem pagar esses custos. Gostaria de perguntar se a secretária que no futuro vão reforçar recursos para subsidiar este tipo de natureza, nomeadamente criar mais bolsa de estudo para pessoas que necessitam da formação e ainda vai aproveitar o desenvolvimento e cooperação entre a ilha de Hengqin, elevando este número de estudantes para vêm estudar a Macau, entretanto, aumentando propinas para os estudantes não residentes a Macau, assim consegue inclinar esse recurso para apoiar os estudantes locais. Assim, vamos tentar incentivar pessoas desempregos a participarem no curso para elevar a sua capacidade profissional. E no futuro vai também introduzir esses bons costumes chineses para integrar no ensino, para criar uma sociedade inclusiva que assegura a subsistência, a integração e participação dinâmica. E, por outro lado, também vamos integrar mais conteúdos de ensino sobre a segurança nacional, para que os nossos jovens terem uma solidariedade intergeracional. Assim, vamos tentar implementar esta boa tradição, boa costume nos nossos jovens. Tem a palavra a senhora deputada Leung Hong Sai. Eu acho que a senhora secretária ainda não respondeu as minhas perguntas, por isso aqui também não posso acompanhar muito. Mesmo assim, gostaria de perguntar sobre as propinas de cursos de mestrado e doutoramento para locais e não locais, também é 150 mil. Tendo em conta a referência de Hong Kong, locais e não locais também têm a mesma propina. Então, gostaria de perguntar à senhora secretária como é que nós podemos melhor alugar os nossos recursos e dar mais benefícios quanto aos residentes locais, ou encorajá-los para frequentar mais cursos, formando talentos, formando qualificados na nossa área. Eu acho que os locais não devem ter a mesma propina como os estudantes não locais. É necessário ter um subsídio por parte do governo. Muito obrigado. Sr. Deputado Mati, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Secretária praticamente ainda não respondeu às minhas perguntas devido ao tempo. Espero que a Sra. Secretária possa responder-me. Eu, por enquanto, não queria acompanhar ou perguntar de novo. Mas em relação aos Jogos Nacionais, quais são as modalidades que a Sra. Secretária pretende trazer para Macau, para podermos maximizar as nossas próprias vantagens? Tem a palavra o Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Responder ao Sr. Deputado Leung Sai Hong. Leung Hong Sai. Sobre a Vale de Saúde. Para os idosos superiores a 55 anos,
podem usufruir o serviço gratuito de saúde. Entretanto, quanto aos voos da saúde, podem procurar o serviço de MTC, exames físicos ou serviços dentários, e assim podem dirigir a diferentes áreas de médicos. E por ano, o projeto de prótese dentário vai estender para 70 a 74 anos. E quanto aos benefícios para os idosos, para além de subsídios de transporte público, se havendo mais instituições que querem beneficiar os nossos idosos, são bem-vindos. Podem comunicar conosco. E quanto ao serviço de saúde, tempo de espera para o médico especialista, após a entrada em funcionamento do Complexo das Ilhas, vai vai tentar reduzir o tempo de espera. E em relação ao espaço desportivo, vamos tentar, quanto possível, constituir espaço desportivo, instalações desportivas. Em relação à piscina, por exemplo, um centro desportivo Monha exige um espaço bastante alargado. E no futuro, se havendo habitação pública, vamos tentar integrar espaço desportivo na habitação pública, mais instalações desportivas. E quanto ao setor cinematográfico, já respondi há pouco, por isso não vou repetir. Sobre o controle do tabagismo, já iniciamos a consulta pública sobre isso, porque o público em geral também apoia na fiscalização sobre a importação de tabaco eletrônico. Por isso, por ano, vamos rever a lei para colaborar e comunicar com os serviços competentes a rever esta lei. E também vamos reforçar as publicidades sobre o prejuízo de tabagismo. E quanto aos lares para idoso, durante o planeamento urbano, vamos tentar conseguir mais espaço para os lares de idoso, nomeadamente na zona A, temos a lote A8 para esse fim. E ainda no futuro, nas zonas de cooperação aprofundada em Ranching ou cooperação com a região da Grande Bahia, também podemos negociar esta questão com governos locais, para ver que os residentes de Macau querem passar a sua vida da aposentação no outro lado da fronteira. E, entretanto, quanto ao curso de mestrado ou doutoramento, nós sim cobramos propina. Entretanto, para os estudantes de doutoramento, normalmente as escolas contribuíam também bolsa de estudo para esses estudantes de doutoramento, especialmente para os estudantes de doutoramento. Estão a trabalhar em forma de investigação, por isso as universidades concedem subsídios de investigação. A seguir, vou pedir ao senhor diretor sobre a questão do seguro. Sobre a manutenção de saúde dentária, para além da prótese dentária, também proporcionamos os serviços de oral com limpeza dos dentes e ainda de cura dentária. Nós também temos a especialidade de estomatologia e por isso são serviços generalizados para os idosos. Sobre a deputada Lo Choi, sobre o projeto de prótese dentário é de 70 a 74 anos. Acho que vamos conseguir satisfazer as exigências. Sobre a autorização dos serviços sociais, dos subsídios, precisa 45 dias para responder aos requerimentos.
E quanto para 2020, o ponto da situação é de 99% quanto à taxa de execução. E sobre a plataforma de troca de informação, precisam de apresentar muitos documentos. Através da plataforma de informação, intercâmbio de informação, é que nós vamos conseguir tomar a decisão e prestar apoios. Claro, se havendo casos emergentes, nós também vamos tratar com diferentes circunstâncias. E sobre o tempo de espera para entrar nos lares de idosos, na verdade agora sim precisa de esperar muito tempo. Entretanto, atualmente nós também prestamos apoio financeiro para os idosos com dificuldades econômicas a alojar nas instituições privadas. Entretanto, o resultado não é muito não é muito aceitável. Entretanto, em relação aos limites de requerimento, vou pedir ao presidente Yong para responder. Muito obrigado, senhora secretária. Em relação ao subsídio ao desemprego, nós temos no nosso regime de segurança social um subsídio para o desemprego, como nos outros países. Isso tem a ver com a sua contribuição durante a sua vida laboral. Também podem, por exemplo, durante o seu período de desemprego, de pedir este subsídio para não ter dificuldades na sua vida. Daí, o nosso subsídio é para garantir a situação de desemprego não voluntário. Eles podem, através do nosso mecanismo regular, de pedir um subsídio junto do IAS, bem como os outros apoios financeiros. Há pouco o senhor deputado Leung Soo-nyuk também falou dos mecanismos com as atuais leis. Nós não temos um mecanismo para trabalhadores de saneamento, ou seja, quando a reversão dos direitos. Nós temos 40% que tem a ver com 3 setores. Se precisamos de fazer um mecanismo para determinados setores, sabemos que os trabalhadores de saneamento nós estamos a distribuir em muitas áreas, muitos setores. Daí é muito difícil de fazer um estudo ou um mecanismo só para esses tipos de trabalhadores. Daí é melhor ter um período transitório, ou seja, com um regime de trabalho inteiro, para ver como é a situação de contribuição para diferentes tipos de trabalhadores. Porque nós também temos o regime de contabilidade de acréscimo. Nós temos 92 empregadores que estão a aderir ao nosso regime, que representa 17% da ação social, e depois na área educativa é 42%, e depois no setor do jogo, setor de finanças, também temos uma certa porcentagem. 94 mil são trabalhadores locais e que a maioria deles também já aderiu ao nosso regime, mas como os outros já estão aderidos ao regime de previdência privativo, por isso também não têm esta necessidade, mas podem aderir a outro regime quando quiserem. Temos diferentes planos juntos de previdência, todos são garantias para os trabalhadores. Conseguimos refletir que o regime de previdência central não obrigatório já tem alguns efeitos que são óbvios, mesmo com o impacto da pandemia. Nós também temos o número de contribuintes que estão a subir. Eu acho que com a pandemia, mais empregadores vão aderir ao nosso regime para que mais residentes possam ser beneficiados. E uma chega para responder ao Sr. Deputado Lo Choi sobre a pressão aos estudantes. O Sr. Diretor Lo também já respondeu. Em relação à dupla redução, é diferente da situação da Macau. Obrigada. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Porque se mais 5 minutos vamos ter o tempo ultrapassado.